Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos aqui para mais uma exposição bíblica e temática. Hoje nós vamos tratar uma passagem, uma porção bíblica no livro de Provérbios, que é um livro sapiencial, um livro de sabedoria, né? E quero te convidar a você a abrir aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus, né? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então é sobre essa porção maravilhosa das Sagradas Letras que nós queremos meditar um pouco aqui no nosso espaço, exposição bíblica e temática, tratando, né, desses livros, desses ensinamentos tão maravilhosos da Palavra de Deus. Então você é o nosso convidado, meu caro, meu nobre irmão, meu caro amigo, que está refletindo, que quer refletir, conhecer um pouco das Sagradas Escrituras. Vejamos aqui o que diz a palavra de Deus. Então, segundo o doutor Shedd, né, o temor ao Senhor não se trata de ter medo de Deus, não, em hipótese alguma. Então, nós encontramos que, na verdade, temer a Deus não significa realmente ficar amedrontado, ou atemorizado com a presença da majestade santíssima da parte de Deus. Não. Na verdade, o temor a Deus é expressar reverência, é expressar realmente admiração, por que não dizer dessa forma, obediência aos estatutos do Senhor. Então, o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Esse é um lema que nós encontramos nessa passagem, em particular neste texto, essencialmente, né? Mas os loucos, né, os nécios, desprezam tamanha sabedoria e instrução da parte de Deus. Mas nós que somos observadores e buscamos a prática da palavra de Deus como uma regra de fé e conduta cristã, como assim os batistas asseveram de bom grado, né, e aceitam e praticam esses preciosos ensinamentos da palavra de Deus. Então, o temor ao Senhor é como diz aí o pastor, saudoso pastor Shedd, né? Não é temer a Deus, né? Não é ter medo de Deus, mas realmente reconhecer a sua soberanidade e tenhamos reverência na presença de Deus. Então nós extraímos algumas lições, né, desse texto, a saber, então, o que é que nós aprendemos dessa passagem, dessa porção bíblica? Nós queremos aqui compartilhar alguns apontamentos, alguns postulados que nós apreciamos, né? Então, o temor do Senhor é fonte de vida. Vamos observar esse texto aí, Provérbios, no capítulo 2, versículo 6, diz assim, ó, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. Então, olha só aqui. Então, o temor do Senhor é fonte é fonte de sabedoria para o indouto, é fonte de sabedoria para os jovens, para os idosos, né? Para as pessoas que já têm terra, uma idade bem avançada. Então, é fonte de inteligência. O próprio escritor, né, lá em Tiago, diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, se você, jovem, tem falta de sabedoria, peça a Deus. Busca a instrução da parte de Deus. E os provérbios é uma coletânea de instruções para o jovem, para os reis, para os indoutos, para todas as pessoas de uma forma geral. Então, o provérbio nos diz aí, ó, o temor do Senhor é fonte de quê? É fonte de sabedoria, é fonte de inteligência, quer ser sábio, quer ser bem instruído, está aí a fonte, a bússola das bússolas é as Sagradas Letras, é a Bíblia Sagrada, a inerrante, a infalível palavra de Deus, o teopneuste de Deus. Por isso que o salmista, no capítulo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, nos dá luz da inteligência divina. Então, nós encontramos a Bíblia Sagrada dentro dessa perspectiva. Então, o lema do versículo 7, né, o conselho dos provérbios, está resumido nesse lema, né, o princípio do saber, da sabedoria,
se encontra, né, em temer a Deus. Repito, temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é entender a sua soberanidade, é entender a sua sabedoria eterna, excelsa, magnânima nas páginas veterotestamentárias e também nas páginas do Novo Testamento. Então, nós encontramos essas instruções nesse versículo, né? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria do Senhor, mas os loucos, né, os nécios, desprezam essa sabedoria, desprezam essa instrução, mas nós buscamos essa instrução, meditando na palavra de Deus. O que é que eu aprendo também? O temor do Senhor, como Provérbios aí vai nos ensinar, não é o pavor aterrador, mas é um relacionamento, como eu já venho falando aqui, de reverência, né, de transparência, de obediência, que traz fonte de vida, né? E é o fundamento principal. No princípio criou Deus os céus e a terra, como diz aí Moisés, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é a base, é o fundamento, né, o alicerce de uma cosmovisão coerente, né, e digna do título do conhecimento, a saber. Então, nós encontramos esses ensinamentos. O que é que eu aprendo dessa passagem? Que o temor do Senhor é uma fonte que gera edificação no templo. Vejamos aí o que é que diz a primeira epístola, né, de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo, vamos aqui ver esse versículo 19, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só, então nós aprendemos na casa do Senhor, porque o temor do Senhor é uma fonte que gera edificação no templo. Então, antigamente, os templos, né, eram feitos de lonas, né, de peles de animais, etc. Com o passar do tempo, vieram o período monárquico, aí construíram os templos, até os dias atuais. Então, o temor do Senhor é uma fonte inesgotável de instrução que nós aprendemos no templo, no templo, ou seja, na casa do Senhor, no templo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Então, o templo é um lugar de aprendizagem, de instrução, que nós vamos para o templo absorvermos, aprendermos com a palavra de Deus, instruída pelo pastor da igreja, e a gente se alimenta com o professor da escola bíblica dominical. Então, na verdade, o temor do Senhor é uma fonte que gera edificação no templo. Então, é no templo que nós somos instruídos. E também nos cultos, né, campais, evangelísticos, nos PGM, é um momento de koinonia, de compartilhamento mais informal, onde o processo de aprendizagem, as experiências dos irmãos, a adoração, o louvor, os testemunhos, tudo isso nos PGMs, né, nesses pequenos grupos de multiplicadores, proclamadores, testificadores, testemunhadores da palavra de Deus. Então, o temor do Senhor é uma fonte que gera edificação no templo. Então, é um ensinamento maravilhoso da parte de Deus. Então, vejamos. Então os ensinamentos dele destinam a humanidade toda. Toda a humanidade é conclamada a observar esses princípios da palavra de Deus e vão se edificar. Então, são estudados os princípios da palavra de Deus no templo, também fora do templo. O temor do Senhor é fonte que gera lei. Observamos aí o que diz Provérbios, né? Provérbio no capítulo 6, Provérbio capítulo 6, versículo 23, diz assim a palavra de Deus: porque o mandamento é lâmpada, luz, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então é luz, é lâmpada da parte de Deus. Então tudo é governado por lei. Nós observamos isso claramente. O temor do Senhor dá confiança. Observe Provérbio capítulo 3, versículo 5, dá confiança, sim. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Então, dá confiança, confiar, jovem, na palavra de Deus, na instrução do Senhor. Então, são fontes. Observe, aprendemos também, o temor do Senhor gera disciplina, Provérbio 13, 11. Observe, o filho meu, ele usa muito essa expressão, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfade da sua repreensão. Ensinamento maravilhoso, a disciplina cria hábitos
no processo de aprendizagem da instrução da palavra de Deus. Então, o temor do Senhor requer sinceridade. Provérbios 2:21, nós encontramos, porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela, recebendo a instrução, os princípios da palavra de Deus. Então, nós encontramos, eu aprendo nesse provérbio, que o temor do Senhor, ele gera esses ensinamentos, essas lições para a nossa vida. O temor do Senhor conduz à humildade. Que coisa, né? Precisamos constantemente calçarmos as sandálias, da humildade, os sapatos da humildade. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Vamos ver aqui esse versículo para a nossa meditação. Observa aqui, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Quer ser honrado? Caminhe pelos sapatos, pelos caminhos, pelas trilhas da humildade. Então, o temor do Senhor nos traz esse ensinamento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como nós estamos refletindo de igual modo aqui. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, essas são algumas lições, ensinamentos que eu encontro neste versículo. Tem deveras outros ensinamentos que nós passaríamos aqui a manhã inteira refletindo só nessa passagem, nesse lema principal do livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Que Deus possa aplicar essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro aqui, para mais uma exposição bíblica e temática. Até lá. Para nós meditarmos mais um pouquinho dentro da palavra do nosso Deus. Amém? Então ficamos aqui refletindo nessa porção bíblica da palavra de Deus, que ela possa ser realmente edificada em nossos corações, para que nós possamos refletir de igual modo essa edificação. Ok? Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera.